relembrar aqui no vídeo de hoje alguns personagens, seja vilões, vilãs, ou aquele rivalzinho, aquela rivalzinha, ou aquele comparsa, não importa. Eles tiveram o mesmo fim, terminaram debaixo da terra. Isso mesmo que você ouviu aí. Bora relembrar aqui alguns personagens que tiveram um fim tanto quanto agonizante, né? Angustiante. Porque afinal de contas, gente, eles foram enterrados vivos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Já imaginou você ser enterrado vivo? Alguém me ajuda, alguém me tira daqui! E ninguém vai te tirar de lá. Pode não parecer, mas muitas novelas utilizam esse artifício na hora de dar o final, né? O seu devido final para o vilão, né? Para o rival daquela novela. O mais engraçado, gente, é que é sempre eles tentando fugir, né, gente? Porque eles estão tentando fugir para não ser preso. Então eles sempre bolam alguma coisa para tentar escapar da cadeia. E é sempre isso. Ó, você vai me enterrar, depois você vai lá e me desenterra, tá bom? Tá bom, mas ninguém vai lá desenterrar, gente, porque o personagem continua lá, acaba morrendo asfixiado, porque afinal de contas, né, gente, aquele cubículo lá, aquela caixa, né, toda fechada, não tem nem como você, por onde você respirar. Já sabe como é que vai ser o final, gente. É só ficar quieto, né, em resiliência lá no caixão e esperar o momento de virem te buscar. Quero começar aqui relembrando duas novelas da Venezuela que tiveram esse final tanto quanto dramático. Primeiramente, nós temos a novela Natália do Mar, que é uma produção venezuelana lá de 2011. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Que texto, porque afinal de contas, o vilão resolveu, né, se livrar das rivaizinhas, gente, de uma forma um tanto quanto peculiar, porque elas duas foram enterradas vivas. Eu estou falando da Irene e da Sara. Essas personagens foram interpretadas pela Rosalinda Servati e a Fedra Lopes. Lembrando que a Irene, ela já foi, né, a esposa do Adolfo e a Sara era a cunhada dele. Lembrando que as duas não se bicavam, não se gostavam, até porque, né, gente, a Sara sempre foi apaixonada pelo cunhado dela, né? E para conseguir alcançar o objetivo dela, ela se livrou de algumas pessoas, tipo a primeira esposa dele, se livrou do irmão dele, tudo para ficar com ele, gente. E no final das contas, gente, ela foi pra cova. O vilãozão não sabia que ela tinha feito isso, gente. Foi a própria esposinha dele que já tava meio assim desorientada da cabeça, né? Ela tinha fugido do hospício, porque assim, ela ficou louca depois que o Adolfo abandonou ela, largou ela, né, gente? Mas mesmo assim, fugiu lá do hospício, acabou se encontrando com ele na estrada e contou, revelou todas as verdades, todos os podres da Sara pra ele. E o que que ele fez, gente? O que que ele fez? Além de se vingar, né, da ex-esposinha dele, também se vingou da cunhada dele. O final dela foi horrível. Mas essa coisa, né, gente? Um vilão matando outro vilão, tá tudo certo, né? E os comparsinhos, né, os rivaizinhos, vai junto pra cova. O mais engraçado é que ele mesmo que fez a cova dela, gente. Ele foi lá, acabou, pegou a pazinha e fez um buracão lá e jogou elas lá. E elas estavam amarradas com as mãos pras costas. E ele foi lá e jogou terra, gente. Jogou e elas lá gritando, pedindo pra não matar ela, né? Mas não adiantou não, gente. Elas foram enterradas vivas mesmo. E a outra novela venezuelana é Abigail, lá de 1988, de 89, que era aquela novela, né, gente, que tinha a Catarina Flor e o Fernando Carídio como protagonistas. E a nossa vilãzona da Hilda Ambrans, que fazia a Maria Begônia Martínez. Na verdade, essa atriz, a Hilda Ambrans, ela fazia duas personagens nessa novela Abigail, né? Que era a vilãzona, né, da Maria Begônia Martínez, e que essa vilãzona tinha uma irmã gêmea, que era a Maria Clara Martínez. E o final dela foi daquele jeito, pessoal, como eu já mencionei. Ela injetou uma substância, aquela substância que faz você paralisar, né, as suas funções vitais, e para os médicos parece que você morreu. Então você é enterrado lá. E depois, algumas horas depois, uma pessoa vai lá e tira você do caixão. Esse foi o combinado da Maria Begônia com seu comparsa, o Alberto. Tava tudo combinado. Ia injetar, ela ia fingir que morreu, ele ia voltar lá horas depois, né? Depois que já passasse o enterro, o velório, essas coisas tudinho. Depois que passasse tudo, ele ia lá no cemitério, quando tivesse vazio, pra tirar ela lá, pra desenterrar ela. Só que, gente, quando eles descobriram que ela tava lá mortona, né? Na cama, foi a hora que o comparsa dela apareceu, né? Pra meio que avisar ela pra eles já irem, pra eles partirem.
E, gente, a polícia tava lá, gente. Prenderam ele. O que aconteceu? A Maria Baigonia ficou lá esperando o comparsa aparecer pra desenterrar ela e ele não apareceu, gente, porque ele tava preso. Não, e ele ficava falando na cadeia que ela não tava morta, né? Que ela tava viva, que ela tinha injetado a substância, que ela não tava. Mas ninguém acreditou nele, gente. Ninguém. Todo mundo achava que era uma loucura da cabeça dele. Então, ela ficou lá embaixo, gente. Só que assim, a novela não mostra todo aquele desespero dela dentro do caixão e tudo mais. Só mostra a voz dela gritando, né? Pedindo socorro, socorro, Alberto, eu estou viva! Ela ficou gritando, 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 mas não adiantou, gente. Você já sabe, morreu asfixiada, porque, né, gente? Gente, não tem ar nenhum lá dentro. E você pode até ficar quietinho pra poupar ar, mas não adianta. Uma hora ou outra, ele vai acabar. E esse foi o fim da temível vilã da novela Abigail. Alberto. Alberto. Alberto, sácame de aquí. Estoy viva. Auxilio. Auxilio. A próxima personagem aqui foi interpretada pela Cláudia Reis, que ela vivia a Fiona na novela Acorralada, lá de 2007. Que aqui no Brasil seria Acorrentada, né? Com certeza você ainda se lembra da novela Acorralada, que tinha os protagonistas do Davi Zepeda, a Alejandra Lascanos, que eles viviam, né? A Diana e o Maximiliano. E quem deu cabo da Fiona, gente, foram os personagens Diego e Marion, que também era conhecido como Marfil nessa novela. E o engraçado, gente, porque assim, ele tava lá no trator, né? Porque eles dois já tinham bolado tudinho como é que eles iam acabar com ela, porque eles queriam enterrar ela viva. E aí então houve uma discussão entre a Marion e a Fion, até que ela levou ela para um ponto que ela caiu, tipo, como se fosse num fosso que tava meio assim, cheio de lama, né, gente? Você sabe, quando você enfia os pés dentro da lama, dificilmente você consegue se movimentar muito. E foi o que aconteceu com a Fiona, gente. Ela tentou sair, né, daquele lamaceiro todo, ela afundada com as pernas lá, tentando sair. E o Diego tava lá no trator e ele pegou aquela, não sei como é que chama, gente, aquela pá do trator, né? E pegou a areia assim e jogou em cima da mulher, gente. Então vocês pensam, ela ficou lá enterradona naquela força de lama lá. E você ouviu os gritos lá, gente. E o cara despejando a terra lá em cima dela. E a cara deles dois, né? A Marion lá achando bom ver aquilo, né? E o Diego lá, com aquela pá jogando terra e jogando terra. E você sabe, né, gente? Aquela pá de trator pega muita terra, gente. É muito assim e despejou tudo em cima da menina, gente. E como ela não conseguia sair daquele fosso de lama, o final dela foi esse. Ficou lá soterrada. Vocês imaginam, se a pessoa dentro de um caixão já é difícil respirar, imagine você recebendo terra na cara, gente. Vai entrar terra por tudo quanto é lugar do orifício que você tiver aí, gente. E a pessoa vai morrer asfixiada de qualquer forma. Não, e se tiver passando algum anúncio aí, gente, aproveitem, vai aqui nos comentários, né? Comenta qual foi aquela cena que você ficou mais assim, horrorizada, né? Enquanto tá passando aí um anúncio. Me ajuda com as latas de leite do meu filho, né? Então vocês assistindo já tá me ajudando bastante, tá bom? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo. Meu próximo personagem aqui estava na novela Muchachitas, lá de 1991, que era o vilãozão do Federico, que aqui no Brasil era Frederico, né? Vivido pelo Alejandro Camacho. Mais um vilão que acha que pode escapar da cadeia simulando a própria morte. Só pra vocês terem uma ideia, foi tudo armado, sabe? Tudo armado. Ele sequestrou lá as garotas bonitas, ficou lá atiçando elas para elas tomarem algum tipo de atitude, né? Depois dele falar das coisas que ele tinha feito. E assim, a Letícia foi lá e disparou contra ele, acho que uns 3 tiros que ela deu nele, gente. E assim, aparentemente parecia como tinha morrido, gente. Mas na verdade, ele tinha, né, o médico tinha injetado uma substância nele pra fazer ele, né, dormir. E depois, quando ele tava lá no necrotério, não lembro que eles lá, ele acorda, né, e continua com o plano dele, gente. Qual era a ideia dele, pessoal? Ele ia continuar no caixão, ia fazer todo aquele procedimento do velório, do enterro, sabe, aquela coisa todinha. E esse galão de oxigênio que ficou lá dentro, né, pra ajudar ele a esperar esse tempo todo, só tinha duração de 4 horas, gente. E ele tinha plena certeza que durante esse tempo, né, o Abel, depois que passasse tudo, o Abel ia aparecer lá pra tirar, né, pra desenterrar ele. Só que, gente, o Abel teve que prestar alguns esclarecimentos na delegacia e praticamente ele não ia sair de lá não, viu, gente? Não ia sair. E o cara começou a ficar nervoso, hein, porque já tava dando tempo, já tinha passado, né,
que o galão já tinha acabado, né? Então você imagina como é que tava o Frederico dentro do caixão, gente. Ele tava lá se debatendo, já tava, né? Tava muito pressionado. Ele acabou falando, né, que o Frederico não tava morto, que ele tava fingindo e tudo mais. Aquela coisa toda, sabe, gente? E assim, nesse caso aqui, foram lá pra verificar se aquilo era realmente verdade. Só que quando eles chegaram lá, gente, já era muito tarde. Ele já tinha morrido asfixiado. E assim, gente, o último golpe do Frederico nessa novela era fazer com que as garotas bonitas fossem, né, acusadas desse crime, né, da morte dele. Por isso que ele simulou a morte dele. Parecia que tava tudo bem encaminhado, né, que o plano dele tava dando certo. Só que, gente, deu tudo errado. E aconteceu o que você já sabe, né, gente? E a nossa próxima personagem é a Gilda Gomes, da novela Sempre Te Amarei, que é aquela novela com a Laura Flores, o Fernando Caridjo, aquela novela que o Fernando Caridjo, por conta da indisciplina dele, acabou, né, sendo morto na novela, foi substituído pelo Arturo Pelite, né, gente, vocês ainda lembram, né? Mas enfim, tinha a vilãzona de lá, que era a Gilda Gomes. Lembrando que essa personagem da Gilda Gomes foi vivida pela Alejandra Ávalos. E o final dela, né, gente? Gente, eu vou falar pra vocês que o final dela foi assim. Quando você vê a cena, você pensa, gente, ela morreu de burrice, porque não é possível. Tava escondendo, né, pra não ser presa. E tava assim, lá num velório e tudo mais. Tinha um caixão, tinha um morto lá. E qual foi a ideia da mulher? Eu vou tirar o morto do caixão, né, vou colocar ele em qualquer outro lugar e vou me esconder no caixão, até porque as pessoas já viram o morto, né, no caixão, então eles não vão abrir o caixão novamente. Até aí tudo bem. Terminaram lá o velório, enterraram, né, o suposto morto que tava no caixão e ela achou que, né, tipo assim, gente, eu acho que ela tava pensando assim, eu vou conseguir sair do caixão a tempo, tipo assim, vai dar tempo. Como é que vai dar tempo, gente? Porque nesses enterros fica aquele monte de gente lá ao redor, né, chorando, nananã. Eu fico pensando assim, que hora que ela achou que ela ia conseguir sair do caixão? Que hora que ela achou? Isso tudo pra fugir da polícia, gente. Será que não passou pela cabeça dela que uma hora iam enterrar o morto, gente? Será que não passou pela cabeça dela? Não é possível. Eu fico vendo a cena e eu fico pensando, não acredito que essa vilã fez isso, não acredito. Mas foi um final mais que merecido pra essa vilã. Não, e quando ela se dá conta que ela não vai sair do caixão, gente, aí que bate aquele desespero mesmo. Ela começa a gritar lá, que nem louca dentro do caixão, falando que ela tá viva pra tirar ela de lá, gente. Mas ninguém escuta ela, gente. Não adiantava, gente. Por mais que ela gritasse, ainda mais com aquele monte de pessoas lá, gente. Você sabe quando a pessoa é enterrada, pelo menos aqui no Brasil, quando as pessoas são enterradas, é 7 palmos, né, gente? Lá no fundão. Então, ainda mais bem lacrado o caixão e tudo mais, as pessoas não vão escutar. Se bem que a gente olha na cena, a gente fica com aquela sensação que dava pra alguém ouvir que tinha alguém gritando no caixão. Mas com aquele fuzuê de aquele tanto de gente lá, né, no velório do morto e tudo mais, ninguém ia saber que ela tava lá dentro do caixão, gente. Morreu por burrice dela. A próxima personagem que teve um final assim, tanto quanto agonizante, foi a Gabriela Acevedo, da novela Fuego y la Sangre. Porque afinal de contas, gente, a personagem dela, a vilã, que era interpretada pela nossa Diana Bracho, né, nossa maravilhosa Diana Bracho, na novela ela tinha claustrofobia. Então vocês já imaginam como é que ela não ficou percebendo que o comparsa dela não ia aparecer para tirar ela de lá. Pensa, pessoal, eu já falei pra vocês que ela tinha claustrofobia. E você sabe que quem tem claustrofobia tem medo de lugares assim, fechados, apertados, né? Lugares que não tem muita circulação de ar. E ela tava exatamente nesse lugar que ela tinha, assim, mais horror possível, gente. Vocês pensam, ela tá lá dentro do caixão, esperando pra ser ajudada, e ela não foi. Como ela tinha esse medo terrível de lugares fechados, né? De cubículos, ela começou a se desesperar, gente. Ela ficou louca só de imaginar que ela tava lá dentro e que ela não tava conseguindo sair. Nossa próxima personagem aqui foi a Sônia Arenas, que foi vivida pela Dominica Paleta na novela Por Siempre Mi Amor, que foi uma produção mexicana lá de 2013. Vocês se lembram dessa novela? Que tinha o Gayecker, que tinha a Susana Gonçalez como os protagonistas, tinha a Dominica Paleta juntamente com Héctor Soares, que eles viviam os vilãozões, né? Os vilãozões dessa novela, que era a Sônia e o Fernando. O Fernando tava achando que estava sendo traído
pela Sônia, gente. E esses vilões, quando eles se sentem traídos, o que eles querem? Eles querem um matar o outro, gente. Foi o que aconteceu com a Sônia. Ele ia se vingar dela, gente. Ia acabar com a vida dela por ter enganado ele. E ela dizendo que não, pedindo perdão, não, mas não adiantou. A princípio, ela levou um tiro. Só que assim, ela não morreu, gente. Depois que ela levou um tiro, ele colocou ela lá na cova, né? Quando ela se deu conta que ela já tava lá embaixo, que parecia que ele não ia tirar ela de lá, ela começou a gritar desesperada, pedindo ajuda, pedindo pra ele tirar ela de lá, pra perdoar ela, só que não tava adiantando, gente. E você pensa, ela tava, né, com um ferimento de bala que... Porque a princípio ela não morreu, né, gente? Mas ela tava ferida. Mas pensa, ela ficar dentro daquele cubículo, que uma hora ou outra o ar... Não ia mais ter ar pra ela ia acabar morrendo asfixiada. Então esse foi o final da vilã, gente. Final trágico, gente. Ela ficou lá desesperadona. Mas o vilãozão não perdoou, gente. Não ia tirar ela de lá. Ela ia ficar lá até morrer. A próxima personagem aqui da nossa lista é a Verônica Saldivar, da novela Marina, gente. Que foi uma novela produzida em parceria entre a Televisa e a Telemundo, gente. Lá em 2006. Vocês ainda lembram dessa novela, né, gente? Que tem a Sandra Echeverria, que tinha o Maurício Ostman, que foi substituído. Mas, enfim, é aquela novela que ela é um remake, né? Uma adaptação de duas novelas mexicanas, que era Os Ricos Também Choram e também a novela Abigail. Então, se você assistiu essas duas novelas anteriormente, quando você for assistir essa novela Marina, você vai ficar tipo assim, gente, parece mais que aquela novela, não? Parece mais que aquela... Vocês lembram, né, gente, da Maria do Bairro? Então, também pega algumas coisas, alguma coisinha da Maria do Bairro. Até porque, né, Maria do Bairro já é um remake de Os Ricos Também Choram, né? Ou seja, é uma mistureba de tudo essa novela. A Verônica, assim como aconteceu, né, na versão de Abigail, tinha a irmã gêmea, que era a Laura, que era mais boazinha, né? A Verônica era malvadona, apaixonada pelo protagonista. E tanto a personagem Verônica quanto a Laura foram interpretadas pela Aileen Mujica. Como aconteceu com a nossa Maria Begônia, lá na Abigail, também aconteceu a mesma coisa com a Verônica, gente. Ela também tentou fazer a mesma coisa, afinal de contas, né? Adaptação. Injetou lá a substância e foi dada como morta. Foi enterrada e o comparsa também não deu pra ele aparecer pra desenterrar ela não, gente. E nessa cena mostra, né, a personagem lá dentro do caixão gritando, ai, falando que tá viva, né, pra tirar ela de lá. Só que... mais uma vez, você já sabe o fim dessa personagem, né, gente? ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡No! ¡No! ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! ¡Ricardo! ¡Ricardo! Outra personagem que teve o fim agonizante foi a Ingrid Navarro, da novela Abismo de Paixão. Porque assim, tentou dar uma de esperta pra cima do Ramiro. Ela até tentou matar ele. Vocês lembram, né? Que ela tirou nele, acertou na cabeça dele, mas o homem não morreu, gente. Não morreu. Ficou com a bala lá alojada na cabeça. E correndo de dor. Mesmo ele assim, quase todo quebrado lá, desmontado, né? Enfaixado. Mesmo assim, ele conseguiu, gente, enterrar a Ingrid viva. E você via a cena lá, gente. E colocou ela no buraco e mesmo com tanta dificuldade, ele lá, jogando terra nela. Ela toda desesperada, gente. Ai, gente, é muito agonizante mesmo ver esse tipo de cena. Tem muita gente que não gosta nem de ver esse tipo de cena. Mas, né, como é uma cena, um artifício bastante utilizado nas novelas, né? Infelizmente, a gananciosa da Ingrid se deu mal nas mãos do Ramiro, gente. Ele enterrou ela completa. Tipo assim, demorou, porque ele tava todo, né, baqueado, gente. Demorou pra ele enterrar ela. Amanheceu o dia, mas ele conseguiu enterrar ela. Cierra tus ojitos, porque quiero que veas bien. Vocês viram aí, né, pessoal, o tanto de personagem
personagens que foram pra cova, né? Que foram pra cova vivos. Infelizmente, no finais, assim, horríveis. E eu tenho certeza que você aí também deve ter se lembrado de outro personagem, porque afinal de contas, muitas novelas já utilizou esse artifício. Gente, é muita novela mesmo, muita mesmo. Então, se você aí sentiu que eu esqueci de algum personagem que morreu assim, só quer dizer, eu não esqueci, né, gente? É porque senão a lista ia ficar interminável. Então, eu só citei alguns. Então, cita aqui outros personagens embaixo que você se lembrou na hora quando viu o tema aqui desse vídeo. E se você chegou até este momento exato desse vídeo, já vou deixando aqui o meu muito obrigado e vejo vocês em uma outra oportunidade. Até o próximo vídeo.